Eu nunca imaginei que um trabalho aqui em Portugal mudaria tanto a minha vida, não só profissionalmente, mas também emocionalmente. Tem humilhação, tem ansiedade, tem vontade de desistir e não é pouca, mas também tem superação e transformação nessa história. Mas antes, meu nome é Ângela Freire, eu sou uma brasileira que mora aqui em Portugal há 3 anos e meio, com muitas histórias para contar, e hoje eu vim contar para vocês sobre o meu novo trabalho aqui em Portugal e como isso me ensinou lições que eu nem sabia que eu precisava aprender. Aqui no canal eu compartilho minhas histórias reais, sem filtro, mas sempre com um propósito. Nada acontece à toa na nossa vida. Então, venho contar essa minha experiência no meu novo trabalho aqui em Portugal, que foi o próximo trabalho que eu arrumei depois de eu ter ficado famosa aqui nesse país. Então, se vocês não assistiram o primeiro vídeo, que foi como que eu contei, como que eu fiquei famosa aqui no país, provavelmente vocês já sabem, mas caso alguém não saiba, volta lá no primeiro vídeo e assista, porque eu estou contando uma cronologia dos fatos. Já contei sobre o último trabalho, que foi aonde eu fiquei famosa, né? Que foi um telemarketing, que na verdade nem era um trabalho real, era uma empresa laranja. Então, também tem vídeo aqui no canal sobre isso. E hoje eu vim contar pra vocês o meu próximo trabalho, que foi o que eu arrumei após sair dessa empresa, né, que aplicava golpes em brasileiros daqui de Portugal, um horror. Eu não sabia de nada, obviamente, mas descobri depois que eu saí de lá. Então, se vocês têm interesse em saber sobre isso, até como um sinal de alerta, recomendo que vocês assistam esse vídeo. E hoje eu vim contar pra vocês esse meu próximo trabalho. Após várias entrevistas frustradas em 2022, por conta de um ex-cliente, eu consegui essa entrevista nesse café barra restaurante. Eu cheguei lá achando que seria só mais uma entrevista, mas a vaga era na cozinha. Isso me assustou muito, porque eu nunca trabalhei na cozinha. No Brasil, eu sempre trabalhei na área administrativa, e aqui eu só trabalhei nesse telemarketing, que foi essa empresa de golpes, e trabalhei também como empregada de mesa, que é a nossa garçonete no Brasil. Só trabalhei nesses 2 lugares, mas cozinha, eu não me vi ali. Eu sempre cozinhei só em casa, nunca tive acesso, nunca tive experiência nenhuma. Então, como eu já estava me sentindo muito insegura como pessoa, quando surgiu essa vaga, eu fiquei mais insegura ainda, com mais medo. Eu estava duvidando muito de mim e de toda a minha capacidade, mas resolvi aceitar e comecei esse trabalho no dia 2 de janeiro de 2023. Comecei bem no comecinho do ano. Vou contar as minhas funções nesse trabalho como cozinheira, auxiliar de cozinha, né, que é o meu cargo no meu contrato de trabalho. Só que lá eu faço de tudo. Eu passo a maior parte do tempo sozinha nessa cozinha. Então, tudo lá dentro é minha responsabilidade. Eu faço o pequeno almoço do hotel. Por quê? Porque esse café barra restaurante tem uma parceria com o hotel, então somos os responsáveis em fazer esse pequeno almoço, e sou eu que sou responsável por fazer esse pequeno almoço todo. Se for 20 pequenos almoços ou se for 60, sou eu que faço. Também sirvo os almoços. Eu sirvo os almoços que são feitos pelo meu gerente, não sou eu que faço essa comida. Eu só faço outros tipos de pratos que saem junto com esses almoços. Vamos supor, tem o menu do dia, que é o meu gerente que faz. Só quando ele está de férias ou feriado que eu chego a cobrir ele também, e aí sou eu que faço tudo. Mas na maior parte do tempo é ele que faz, e eu só sirvo isso. Faço lá a montagem dos pratos, faço saladas, faço omeletes, faço bolos, faço sobremesas. Me descobri muito boa em sobremesas. Era uma coisa que eu sempre gostei de fazer, mas óbvio que eu era muito amadora, então eu consegui uma expansão de sobremesas, assim, abri muito meu repertório de sobremesas. Eu não gostava de pudim, até hoje eu não gosto muito, eu não sou fã número 1 de pudim, mas eu aprendi a gostar, mas eu não fazia pudim. Eu comecei a fazer pudim aqui, e hoje, pelo acaso do destino, é uma das minhas especialidades, pudim e bolo de laranja. São 2 coisas que eu nunca fui de fazer, e aqui eu comecei a fazer nesse trabalho, e me dei super bem. São uma das melhores coisas que eu faço, assim. Então eu aprendi muito, só que mais do que aprender esse trabalho novo, que me assustou muito do começo, foi aprender a lidar com pessoas.
Além de servir esses almoços, fazer essas sobremesas, bolos, saladas e tudo que eu comentei, eu também lavo louça, eu limpo a cozinha inteira, eu preencho os relatórios referente à cozinha, eu lavo tudo que tem na cozinha, né? Todos os eletrodomésticos e tudo. Fritadeira, exaustor, tudo. Aprendi a fazer de tudo. Já fiquei na sala também, quando foi necessário. Já lavei banheiro. Então, polivalência aqui não é um diferencial. Polivalência aqui é uma obrigação que você tem de fazer tudo. Mesmo sendo auxiliar de cozinha, eu faço tudo o que uma cozinheira faria. Na maior parte das vezes eu fico sozinha. Na hora do almoço, quando o movimento é maior e para uma pessoa só fazer tudo sozinha fica puxado, aí o meu gerente também me ajuda, ou quando ele não está lá, outros colegas de trabalho me ajudam também nesse almoço, mas a maior parte do tempo sou eu e eu mesma ali naquela cozinha, e eu que me viro nos 30. Pois é. E desde o começo, desde o primeiro dia, o maior desafio ali foi lidar com pessoas. Porque além de estar em um trabalho novo e ter que aprender tudo do zero, já que eu não tinha experiência na cozinha, eu tinha que lidar com os comentários de todo mundo ali dentro sobre a minha vida pessoal, sobre o meu passado, sobre como eu tinha ficado famosa aqui nesse país. Então, essa parte com certeza foi a mais difícil, porque isso também me atrapalhou muito no meu aprendizado ali nas minhas próprias funções, né? Já que a preocupação deles não era me ensinar a como deveria ser o trabalho, e sim a jogar todo o meu passado na minha cara, a não perder nenhuma oportunidade de fazer piadas, de me humilhar e de ficar falando ali sobre a minha vida pessoal na minha frente, cochichando como se eu nem estivesse presente ali, sabe? Teve um episódio que foi bem no começo. Eu ainda morava com meu ex, foi uma das últimas vezes que ele me agrediu, foi muito forte, como eu já disse também em outros vídeos, as agressões foram ficando piores com o tempo, então essa última vez foi muito forte, ele me enforcou e eu fiquei com marcas no pescoço. No outro dia eu fui trabalhar, né, porque eu tinha que trabalhar, e aí eu fui trabalhar e assim, ninguém perguntou nada pra mim se eu estava bem, se eu estava precisando de alguma coisa, mas eles ficavam entrando na cozinha pra ficarem vendo como que eu estava. Eu parecia, me sentia como se fosse um animal em um zoológico, sabe, em exposição. Eles ficavam vendo e cochichando assim na minha frente, como se eu não estivesse ali. E aquilo era rotina, me chamavam de lerda. O meu gerente ficava insinuando que eu era uma viciada em drogas, que eu era uma usuária de drogas. O dono mesmo já riu na minha cara por várias situações que eu chamava ele pra conversar sobre, e ele ria na minha cara. Os colegas de trabalho nem precisa falar, tanto que eu só fui em uma confraternização até hoje desse trabalho. Por conta desses motivos, só fui em uma confraternização e em alguns happy hours, porque toda vez que eu decido dar uma chance e acho, né, que vai ser um ambiente mais saudável, vai ser um ambiente diferente, eu recebo uma facada nas costas e na verdade não é. Na verdade, eles parecem que só me chamam pra voltar com todo aquele assunto, voltar com todas as piadas, as humilhações e tentar me diminuir por coisas que eu fiz no passado e por uma pessoa que eu não sou mais. Então eu evito ao máximo me colocar nessas situações, me colocar nesses ambientes, porque eu já sei o final, por mais que a gente comece ali e está tudo bem no começo, depois eles vão. A última vez mesmo, né? Vou contar um caso real. A última vez que eu fui em um happy hour com eles, com a equipe inteira praticamente, ficaram falando que eu gostava de apanhar do meu ex, gostava de ficar em casa jogando videogame e que não gostava de trabalhar. Já ouvi que sou preguiçosa, que eu sou. Ai, gente, eu já ouvi tantas coisas. Sério, e era rotina eu ter crises de ansiedade e crises de choro nesse trabalho. Então eu ia almoçar em um canto, escondida, assim, porque era os únicos 30 minutos de respiro que eu tinha, sabe, pra voltar ao centro e falar, olha, preciso continuar, né, eu preciso desse emprego. Eu achava que eu ia ser demitida todos os dias nos primeiros meses, era terrível.
Era terrível a sensação, eu só queria chegar em casa pra chorar muito, mas também já tive várias crises de choro lá, já passei muito mal lá, minha gastrite atacava praticamente todos os dias. Até a batata frita que eu comia era motivo de falarem que eu como muito, que eu como muita batata frita, tipo, uns negócios que eu falo, gente, juro, pra quê? Sabe? Pra quê? É umas coisas que eu ouço que eu falo. Se eu contar, eu falando em voz alta, dá até vergonha de tão baixo assim que é, de tão estúpido, sabe? Mas sim, ouvi muito, e isso com certeza me transformou como mulher, como profissional e como pessoa, porque eu não tinha direito de errar, sabe? Um passo em falso que eu dava era motivo suficiente para ficarem falando disso o resto da semana inteira. Então, eu simplesmente comecei a me cobrar muito mais do que eu já me cobrava, só que isso, como tudo na vida, tem seus prós e tem seus contras. Então eu foquei no pró, que era fazer o meu trabalho da melhor forma para não ter que ficar ouvindo, sabe? Quanto menos eu ouvisse, melhor seria. Então, fazer ali a minha parte da melhor forma. Tentar ignorar ao máximo os ruídos, por mais que seja difícil, por mais que me afete, porque eu sou humana, né? Eu tenho sentimentos, então sim, me afeta, só que me afetou já muito mais. Hoje já não me afeta tanto. Eu hoje eu sei muito bem a pessoa que eu sou. Eu sei o que eu faço, eu tenho consciência dos meus atos, tanto profissionais quanto pessoais. Tudo que eu ouvi ali, por todas as situações que eu passei ali dentro, me fez crescer muito, me fez olhar pra mim, porque eu entrava muda, saía calada, então eu tenho ali que ficar lidando comigo mesma, sabe? Lidando com os meus monstros, com os meus pensamentos e tudo que eu ouvia, eu tentava filtrar e falar, ok, de tudo isso, metade é merda, metade é mentira, metade não faz sentido, mas o que eu posso tirar disso e trazer pra mim como melhora como pessoa e como profissional? O que realmente é sobre o meu trabalho? O que realmente faz sentido? O que realmente é verdade? Eu comecei a ter esse filtro com o tempo, óbvio, demorou no mínimo 1 ano pra isso acontecer, pra eu me encontrar em paz comigo mesma e com todas as minhas ações, sem passar por cima dos meus princípios. Demorou muito, só que chegou, sabe? Hoje eu me sinto pronta. Eu sinto que eu tenho uma base ali profissional, que eu aprendi a trabalhar de verdade, aprendi a ser uma pessoa mais disciplinada, mais pontual, mais organizada. Eu já domino muito ali do que eu faço, muito mesmo, evolui muito, tanto nos pratos quanto na minha organização ali dentro na cozinha, na minha agilidade, enfim, na minha performance ali como uma profissional. E no meu pessoal eu também evolui muito, porque eu trouxe isso pra minha vida. Criei uma casca muito grande? Criei uma casca muito grande. Hoje eu sou uma pessoa muito observadora, eu sou uma pessoa muito calada. Eu ainda sou. Eu já fui muito mais reativa. Eu era muito mais reativa a várias situações ali dentro. Eu queria justiça, eu queria que me ouvissem, eu queria que me reconhecessem. Só que a gente tem que escolher as nossas batalhas, certo? A gente chega um momento da nossa vida que a gente tem que ver se realmente vale a pena comprar certas brigas, comprar certas guerras. Não é tudo o que faz sentido. Nós temos que saber se realmente vale a pena ficar dando murro em ponta de faca. Vocês já tiveram alguma situação assim? Eu aprendi a escolher minhas guerras, escolher minhas batalhas. Eu tento fazer ali tudo da melhor maneira possível, mas sem quebrar os meus princípios. E ignoro totalmente os ruídos, porque a maioria das pessoas que me criticaram ou já saíram, pessoas que falavam que eu não duraria 1 mês, ou já saíram, ou que me criticam até hoje. Eu vejo muitas pessoas ali fazendo coisas iguais ou pior do que as minhas. Então, assim, pra você falar do outro, você tem que ser um exemplo. E, né, ninguém tem teto de vidro. Mas hoje eu aprendi a viver em paz comigo mesma, independente do que falam ou do que eu ouço, e tentar que isso influencie
o mínimo possível no meu trabalho. Ainda mais em um ambiente corporativo, sempre vão ter pessoas tentando te derrubar. Eu acho que o mundo é assim, o ambiente de trabalho ainda mais. E hoje eu me sinto pronta para procurar, né, um lugar que eu consiga crescer mais ainda, profissionalmente e pessoalmente também. Um lugar agora que eu tenho uma base, né, agora que eu sou uma pessoa muito mais madura, muito mais paciente, muito mais resiliente com tudo isso, consigo procurar um lugar que me reconheça, porque eu não acho que eu trabalho hoje em um lugar muito saudável, sendo bem sincera, abrindo o coração, assim, não acho que seja um ambiente saudável, não acho que seja um ambiente próspero também para crescer ali. Eu não vejo curva de evolução e de expansão. Acho que eu tenho potencial, sim, por mais que ninguém reconheça, Deus tá vendo o quanto que eu me esforço, o quanto que eu tento, o quanto que eu faço ali a minha parte da melhor maneira possível, porque eu gosto das minhas funções ali, eu gosto. E por mais que eu goste, o ambiente nos molda. Então eu acho que nós temos que focar em um ambiente que nos faz crescer e nos faz ir para frente, né? Nos impulsione para cima. Por isso que eu me sinto pronta já para buscar novos caminhos, para levar tudo o que eu aprendi lá, todos esses aprendizados profissionais e muito mais pessoais como pessoa, a levar isso para minha vida e para um novo rumo. Eu sinto, né, Deus está mandando vários sinais que 2026 tem novos rumos para mim, tem um novo projeto, um novo propósito, consigo sentir isso. Ele já vem me mandando sinais há vários meses, então tá faltando esse meu passo de coragem, de ir pra frente, né? De procurar novos caminhos. Essa é a minha intenção, esse é o meu trabalho atual, mas por enquanto, não acho que dure muito. Só que aprendi muito ali, tanto profissional, mas muito mais pessoalmente. E saibam que tudo o que acontece na nossa vida, isso é um recado para vocês, eu acho que, né, na minha experiência e na minha vivência, eu acho que Deus tem um propósito, sabe? Ele te coloca em desafios, te colocam nesse processo para você conseguir viver o propósito de Deus. Nada é à toa, tudo que eu passo e que eu passei ali, antes era muito pior, hoje já é mais maleável, já é mais aceitável. Não é à toa, nada é por acaso. Quando eu estava muito angustiada, sabe, em dias muito difíceis, eu parava e pensava, Deus está me preparando, eu sei que isso é uma preparação para o que Ele tem de melhor para mim. Então tentem levar isso com vocês, tentem, por mais difícil e doloroso que possa ser um trabalho, uma situação, um momento, né, que vocês estejam passando, pensa que isso é um preparo para te deixar mais forte e mais pronto para as próximas fases da sua vida, que provavelmente serão muito mais complexas e envolverão muito mais coisas, só que por você já ter passado pelo momento que você está passando hoje, você vai estar pronto e vai conseguir superar a próxima fase também, né? A gente tem que levar a nossa vida como um jogo, cada fase vai ficando mais difícil. A tendência não é ficar mais fácil, mas com certeza é melhorar. Então, acho que nós melhorando como pessoa e como profissional, tudo que vem diante disso, a gente consegue resolver, porque, né, temos ferramentas e temos experiências para tal. Então, espero que vocês consigam levar esse pensamento de que tudo é um preparo, de que esse processo, por mais árduo e difícil que seja, ele vai ter ali um resultado bom. Tudo se leva a aprendizado e tudo passa. Então, sendo bom ou ruim, tudo passa, tudo é fase. Então, tentem sempre levar com vocês as coisas que vocês aprenderam, sendo boas ou ruins, situações boas ou ruins, tentem levar os aprendizados para a vida, porque são eles que fazem a diferença, são eles que nos moldam e nos fazem crescer e evoluir como pessoa. Acho que estamos aqui na Terra para isso. E essa é a minha meta. E vocês, já sentiram que um trabalho te desgastava mais emocionalmente do que profissionalmente? Sentem vontade de trocar de trabalho, de trocar de país, né? De trocar de profissão, que seja. Vocês têm essa sensação? Quero saber, vamos conversar. Se esse vídeo fez sentido pra você, curte o vídeo,
Deixa um comentário aqui sobre a sua experiência também. Se você trabalha aqui em Portugal, como que é o seu trabalho, como que é a sua experiência. Pode ser, e com certeza vai ser muito diferente da minha, qual é a sua área. Se você ainda está no Brasil e está pensando em vir para cá, se passa pela sua cabeça, se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, também pode deixar aqui embaixo. E aceito todo tipo de sugestão, comentário, experiências. Como vocês sabem, eu já sou canceladíssima. Então, assim, com hater ou com pessoas que me apoiam, eu estarei aqui ouvindo. Me tornei muito boa nisso, modéstia à parte. Mas espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Se fez, curte. Se inscreve aqui no canal. E obrigada. Até o próximo vídeo. Um beijo.